Agora, eu falei aqui na semana retrasada e reafirmo, tem uma guerra que está começando no Rio de Janeiro e essa guerra será sangrenta. Está só começando, ou melhor, ainda nem começou, mas a chapa vai esquentar. Eu tenho informações que a guerra vai começar e vai começar com força. O Rael Policarpo hoje está debruçado nesse assunto, vai conversar com a gente, vai inclusive explicar os principais personagens dessa guerra. São contraventores, são caras que fazem parte da história da contravenção do Rio de Janeiro. E antes do Rael falar, eu só vou dizer uma coisa. Eu nunca joguei no bicho. Eu não entendo nada de jogo do bicho. Mas uma questão que sempre esteve na minha cabeça, desde que eu me entendo como cidadão, por que não legalizam, por que não legalizaram o jogo do bicho? O jogo do bicho rende muito. O sistema faz os contraventores. Ô Tino, como é que se diz que o sistema faz os contraventores? Você chega na Marquês de Sapucaí, no dia do desfile de carnaval, as autoridades beijam as mãos dos principais contraventores. Você tem emissora de televisão mostrando e vendendo aquilo como maior espetáculo, com o dinheiro do jogo do bicho, com o dinheiro da contravenção. É a máquina, é o sistema, a gente não pode ser inocente. Veja, o jogo do bicho sempre foi interessante para os agentes públicos corrompidos que fosse uma contravenção. Era fundamental sempre manter o jogo do bicho como contravenção. É caixinha certa para os policiais desviados. Rael Policarpo. É verdade, Tino, eu tenho que concordar em gênero, número e grau com você. Jogo de azar é jogo de azar, né? Por que alguns jogos de azar são permitidos no Brasil, né? Loteria, por exemplo, agora vários aplicativos de apostas e o jogo do bicho não. Então, acho que a gente tem que começar a fazer uma análise bem crítica em relação a isso, porque é justamente o que você falou. O jogo do bicho acaba movimentando muito e muito dinheiro. E aí os agentes públicos corrompidos, obviamente, que lucram muito com isso. Só para a gente falar um pouquinho de cifra, Tino, eu recebi uma informação hoje muito importante de uma fonte muito forte minha, muito confiável, que pode-se dizer que esse personagem que eu vou citar agora foi a primeira morte que inicia essa nova guerra, né? Porque não é a primeira. O jogo do bicho, a contravenção no Rio de Janeiro, já promoveu centenas de mortes na capital, na Baixada Fluminense. Isso principalmente depois que Castor de Andrade morre, no final dos anos 90, quando a família racha e a cúpula se vê diante de uma disputa pelo espólio do jogo do bicho dentro da própria família. E aí essa guerra do jogo do bicho vem fazendo inúmeras mortes. Mas essa nova fase dessa guerra, a gente pode falar que ela começa em novembro do ano passado, com uma morte muito importante do Marcos Antônio Figueiredo, o Marquinho Catiri. E é dele que eu quero falar, justamente para a gente falar um pouquinho dessas cifras que o jogo do bicho acaba movimentando. Essa informação que eu obtive, Tino, é que o Marquinho Catiri, ele arrendou uma área do Bernardo Belo, né, que é um dos personagens importantes nessa guerra, por 5 milhões de reais por mês. 5 milhões de reais por mês o arrendamento de uma pequena fatia da área dominada pelo Bernardo Belo. O Bernardo Belo, ele era responsável, ou é responsável ainda, pelos pontos de jogo do bicho, desde Engenho de Dentro até a Zona Sul, passando por algumas regiões do centro do Rio de Janeiro. É uma área muito grande. Então, aí eu te pergunto, Tino, para uma pessoa pagar, né, dali, já que ele arrendou a área, 5 milhões, mais o que ele teria que pagar por agentes públicos corrompidos, imagina só quanto que o jogo do bicho não movimenta. E aí pode ser a explicação por essa reflexão que você fez no início dessa chamada desse novo link. Agora vamos falar um pouco do Bernardo Belo, que o nome dele é importante nessa guerra e a gente já vai falar por quê. O Bernardo Belo surge no cenário da contravenção depois que ele se casa com uma das filhas do Valdomiro Maninho Garcia, filho do Miro, um antigo contraventor que fazia parte daquela antiga cúpula do jogo do bicho. Valdomiro Maninho Garcia. A Tamara Arouche Garcia, irmã da Xana Arouche Garcia. Então, quando ele se casa com a filha do Maninho, ele acaba herdando
toda essa área. Vale lembrar, Tino, que a família inteira do Maninho praticamente foi aí morta por uma dessas fases da guerra, da contravenção, sobrando apenas a Xana e a Tamara. O Bernardo Belo está foragido atualmente, né? Ele tem mandados de prisão expedidos contra ele, inclusive os advogados, essa é uma informação que eu obtive hoje também, tentam aí um habeas corpus preventivo, já que ele ainda não foi preso, para que ele não seja preso, mas ele está na mira da justiça. Essa guerra, Tina, ela foi denunciada no início da semana em primeira mão. As nossas equipes ouviram o Luiz Garcia, que é um contraventor, confesso. Ele disse que o filho dele, que foi uma das vítimas recente, baleada no sábado, teria sido baleada no lugar dele, que na verdade ele era o alvo do jogo do bicho e que o filho dele acabou sendo atingido, e por causa disso, por causa do filho dele ter sido atingido, ele resolveu quebrar o silêncio. Decidiu denunciar as pessoas que estariam por trás dessa nova tentativa de criação de uma nova cúpula do jogo do bicho na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Luiz Cabral, que está prestando depoimento nesse exato momento aqui na Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca, 3 nomes estariam por trás dessa formação de uma nova cúpula. Seriam eles: o Vinícius Drummond, herdeiro do contraventor Luizinho Drummond, que é da primeira cúpula, né, a mais clássica do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, é um dos donos dos pontos do jogo do bicho na zona norte da cidade, estaria alinhado com a velha cúpula. Também estaria ali o Adilson Oliveira, o Adilcinho da Grande Rio, que é investigado como um dos chefes da máfia que vende cigarros ilegalmente na região metropolitana e no interior do estado, que também controla o jogo do bicho em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E o mais conhecido deles, o Rogério de Andrade, herdeiro do contraventor Castor de Andrade, presidente de honra da Mocidade Independente de Padre Miguel, que controla pontos de contravenção na Zona Oeste e Zona Norte da cidade e conhecido por impor um domínio violento sobre essas áreas. Essa denúncia ela foi feita na segunda-feira em primeira mão pelas nossas equipes, Tino, e segundo ele, esses 3 nomes que eu acabei de citar, o Vinícius Drummond, o Adilcinho e o Rogério Andrade, eles estariam unidos para tentar formar uma nova cúpula, e o primeiro alvo seria ali tomar as áreas que seriam do Bernardo Belo e que hoje, por ele estar foragido, se pergunta quem seria a pessoa que está na pista tomando conta de todas essas regiões, que é uma região muito grande, uma região muito importante e extremamente lucrativa. Vale lembrar, Tino, que só nas 2 últimas semanas, 5 pessoas foram alvo aí de atentados violentos, né? Que seriam impostos, que seriam todos organizados pelo jogo do bicho. E o último deles aconteceu ontem, em Marechal Hermes. O cabo da Polícia Militar, Daniel Mendonça, de 41 anos, foi assassinado dentro de casa por criminosos encapuzados e armados com fuzis. Segundo as primeiras investigações, ele seria um aliado do Bernardo Belo, né? Teria envolvimento com a contravenção, inclusive ele já foi preso por esse motivo, conseguiu um relaxamento de prisão e acabou sendo liberado logo depois da prisão. Então, como você disse, Tino, mais uma vez o Rio de Janeiro está diante de uma possível guerra extremamente sanguinária, extremamente sangrenta, pelo domínio, né, pela expansão do controle do jogo do bicho na cidade, envolvendo nomes já extremamente conhecidos aqui na capital. Lembrando que o jogo do bicho é uma contravenção penal. Para os envolvidos cabe ali prisão simples, né, uma prisão de 1 mês até 2 anos de prisão, 3, e multa. Então é praticamente algo irrisório, né, perto das outras penas dispostas no Código Penal. Não é considerado um crime, é uma contravenção penal, é um delito. Mas, como o jogo do bicho sempre está aliado a outros crimes, como, por exemplo, assassinatos, a polícia muitas vezes consegue incluir essas pessoas na organização criminosa para tentá-las, mantê-las presas. Mas a gente sabe que é muito difícil. O jogo do bicho é muito forte no Rio de Janeiro há muito tempo, Tino. É verdade. Olha, Razinho, o jogo do bicho é muito forte. Todos sabem disso, todas as autoridades sabem disso, e nunca houve a menor intenção de legalizar o jogo do bicho. Porque tem muita gente que faturou, fez fortunas com a ilegalidade do jogo do bicho. Porque os grandes contraventores sempre pagaram propinas. E pagam propinas para todo mundo. Olha, eu estava conversando
tem um mês e pouco, com um senhor de idade, um senhor com 70 e poucos anos. E um querido amigo, ele falava: Tino, que saudade da contravenção. Eu falei: mas por que o senhor está dizendo isso? Ele: Tino, eram tempos diferentes, eram tempos em que você sabia quem era bandido, sabia quem era o agente público corrompido, você sabia, conhecia os contraventores, havia um poder enorme, mas havia a palavra. Hoje em dia está tudo dividido, são várias guerras, são muitas disputas pelo poder e o crime nunca esteve tão enraizado na política como está hoje em dia. E é claro, né, que diante de um homem com 70 e poucos anos de idade, com muita sabedoria, um policial das antigas, eu tive que me render e falar: o senhor tem toda a razão. Mas é óbvio que nunca houve interesse em legalizar absolutamente nada. E sempre compraram muita gente. Perderam, né, o poder absoluto que tinham, o crescimento das facções de narcotraficantes. Os traficantes acabaram tirando o poder e dominando regiões. E aí grupos de milicianos também dividiram o poder. Tanto que hoje você tem tráfico, você tem milícia e tem contraventor envolvido na fabricação de cigarros aqui no Rio de Janeiro e fazendo fortuna. Um deles, inclusive, apontado como um cara com envolvimento com cigarros ilegais, é o Adilson. A gente tem aqui as imagens de grandes contraventores, dos barões, inclusive da nova geração. Olha, o Adilcinho da Grande Rio é investigado como um dos chefes da máfia que vende cigarros ilegalmente na região metropolitana e no interior do estado. Também controla o jogo do bicho em parte de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É um nome forte, fez uma festa absurda no hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro, contratou nomes fortíssimos para cantar na festa que ele deu, inclusive do cenário sertanejo. Tem outro, vamos para a próxima aqui. Olha, a guerra vai começar, hein? Você pode ter certeza que a guerra vai começar. Se a gente puder passar a ficha, olha, esse daqui é o Bernardo Belo. Segundo consta, está foragido. É muito incômodo falar hoje em dia do crime no Rio de Janeiro, inclusive de contraventores, porque e de políticos também. Porque quando você fala, um dia o cara é procurado, outro dia o cara está foragido e no outro dia não tem nada contra o cara. É curioso. Esse é o nosso Brasil. E nos dá a sensação que o dinheiro compra status criminal. É a sensação que nós temos. Vamos lá, Bernardo Belo herdou os pontos de bicho do sogro, do Maninho. O Maninho, uma figura muito forte, era um homem forte do Salgueiro, um indivíduo com muita personalidade. E o Bernardo foi casado com uma das filhas do Maninho. Inclusive, tem uma rixa grande entre o Bernardo e uma filha do Maninho, que é a Xana, que é uma mulher também extremamente poderosa. Parece que há um desentendimento entre o Bernardo Belo e a filha do Maninho. Eu estou contextualizando essa rixa que supostamente existe entre o Bernardo e a Xana. É uma rixa antiga, não faz parte dessa guerra que está se anunciando aqui no Rio de Janeiro, dessa disputa dos barões da contravenção da velha guarda e dos caras que estão chegando agora. Bom, concentra os pontos na Zona Norte, Sul e no Centro, ex-presidente da Unidos de Vila Isabel. E, inclusive, eu estava sempre na Sapucaí com grandes estrelas e cortejado por autoridades e grandes estrelas. No Carnaval é assim. Vamos para o próximo. São nomes da contravenção. Aqui a gente mostra tudo. Esse é o Bernardo Coutinho, sobrinho do Adilcinho e ligado à Grande Rio. Foi interceptado pela Polícia Federal falando sobre os planos de uma nova cúpula da contravenção no Rio de Janeiro. Tem o próximo, esse do Adilcinho. Adilcinho que falam que é o do cigarro. E parece que está com o cofre cheio, lotado, bilionário. Esse é o Flavinho, presidente da Mocidade Independente Padre Miguel, aliado do Rogério Andrade, citado numa conversa entre Adilcinho e Bernardo Coutinho como apoiador
dos planos dos dois. Olha a fogueira que a gente está no meio. Mais um. Esse é o Rogério Andrade, herdeiro do Castor de Andrade, presidente de honra da Mocidade Independente Padre Miguel, controla os pontos da contravenção nas zonas norte e oeste. Rogério Andrade, um dos contraventores mais conhecidos do Rio de Janeiro, se não o mais conhecido, mais forte. E aí esteve preso há relativamente pouco tempo e por uma decisão no STF está solto. Então, está tudo bem com ele, está solto. O Rogério Andrade é um indivíduo extremamente poderoso, historicamente poderoso e com uma história de vida, né, com questões na vida assustadoras. Na minha opinião, estudando a vida de todas essas figuras que estão ligadas à contravenção, né, um dos episódios mais tristes foi quando explodiram o carro do filho do Rogério Andrade. E se a gente começar a lembrar dos crimes envolvendo familiares, aí você lembra do filho do Maninho também, que foi morto. Pegaram o filho do Maninho na porta de uma academia na Barra da Tijuca, no subsolo. Essa academia fica no subsolo, pegaram o filho do Maninho, mataram o filho do Maninho, o filho do Rogério Andrade. Explodiram, esse aqui era o Maninho. O Maninho é uma figura muito conhecida no estado do Rio de Janeiro, eu diria década de 90. Década de 90 o Maninho estava explodindo, chegou a ser preso, depois foi solto. O Maninho morreu na porta da academia, uma academia que eu não sei se ainda existe, em Jacarepaguá. Andava com um esquema de segurança forte, mas nesse dia ele foi para a academia, no dia da morte, foi para a academia de moto, gostava de motos potentes, foi para a academia de moto e aí mataram o Maninho. E depois disso mataram algumas pessoas próximas ao Maninho também. Isso é guerra antiga. E são perguntas que não são respondidas. Quem matou o Maninho? Quem mandou matar o Maninho? Não se sabe. São indivíduos que durante a vida colecionam tanta violência, tantas disputas, tantas rixas, tantos motivos para os outros se vingarem, que quando um indivíduo desse morre, ninguém sabe quem mandou matar. Então, o Maninho foi uma morte que chamou a atenção, a morte de um nome importante. E aí a família dele passou por isso, inclusive o filho dele foi morto. Mataram o filho do Maninho. E, segundo dizem, né, eu não conhecia, mas segundo dizem, o filho do Maninho não tinha ligação direta com a contravenção. Parece que os negócios do pai ficavam mais na mão do ex-genro, que se não me engano é o Zé Personal, que mataram também, que era casado com a Xana, e depois a Xana é que tomou a frente do negócio. Então, veja, matam o filho, matam o ex-genro, aí morre o filho do Rogério, aí o Fernando Inácio morreu também, aí tem gente que coloca a morte do Fernando Inácio na conta do Rogério, o Rogério se defende, que não tem nada a ver com a morte do Fernando Inácio. Você tem tanta gente envolvida nesse esquema criminoso, que aí quando você pega os principais crimes que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, tem atores em comum. Você que sabe do que eu estou falando vai concordar comigo. Tem gente presa, inclusive, que trabalhava para esses grandes barões da contravenção. Então, veja como as coisas funcionam. E hoje, inclusive, os grandes grupos criminosos ainda têm respeito aos contraventores da velha guarda. E, obviamente, uma questão sucessória, ganância e busca desenfreada de poder. A geração mais nova que está chegando, chega com um negócio novo, que são os cigarros, que dominam, infelizmente, o comércio no estado do Rio de Janeiro. Os cigarros chegam para dar poder financeiro e para colocar mais gasolina nessa disputa. Hoje, tem áreas que são obrigadas a vender determinado cigarro. O contraventor chega, fecha com um grupo criminoso e fala, olha, eu sou o fornecedor exclusivo de cigarro para essa região dominada
pelo teu grupo criminoso. Se alguém tentar vender cigarro de outro canto, morre. Se alguém tentar barrar uma carga de cigarro para entrar aqui, morre. Combinado? É tanto por mês, pago tanto, permito, e é assim que funciona. A Ana falou, Tino, a quadrilha está formada, salve-se quem puder. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente se assusta. Porque aí você fala, o jogo do bicho, que de verdade é uma contravenção, porque sempre foi interesse dos poderosos que fosse uma contravenção, porque sempre rendeu dinheiro para os agentes públicos corrompidos. E eu faço a pergunta, e tenho peito para fazer essa pergunta, por que nunca legalizaram o jogo do bicho? Qual é a diferença do jogo do bicho para os outros jogos? Ah, porque não tem como auditar? Não tem como auditar porque é contravenção. Se você legaliza o jogo, aí depois do jogo do bicho, teve um indivíduo que, de maneira muito inteligente, perspicaz, não tinha envolvimento com o jogo do bicho. Conheceu a tecnologia das máquinas caça-níqueis, essas maquininhas. Bom, esse indivíduo trouxe a tecnologia para cá, construiu aquele gabinete de madeira e tinha as placas, as placas, os chips, colocava para a maquininha funcionar. E apresentou aquilo para os contraventores. Eu não vou citar nomes, mas alguns não quiseram abraçar, e teve gente que abraçou. E quando abraçou, foi um sucesso tremendo, porque aquela maquininha é programada para pegar dinheiro. É óbvio que a máquina é eletrônica e ela vai ficar com a maior parte do dinheiro. Vai pagar prêmio, vai dar a premiação, mas a conta é sempre para dentro. E qualquer jogo é assim, qualquer jogo oficial, inclusive, é assim. Olha, não sei o que está acumulado. Quando você vai ver o que se arrecada, paga-se um percentual daquilo que se arrecada. Na verdade, é tudo assim. Mas ninguém diz que é jogo de azar porque está legalizado. Bom, essas maquininhas ganharam força e os contraventores abraçaram as maquininhas. Aí, por exemplo, o cara tem um comércio, aí o dono da contravenção da área fala, ó, eu vou pagar tanto para a maquininha ficar aqui. E vai colocar indivíduos responsáveis por recolher o dinheiro dessas maquininhas. E isso é uma fonte de renda impressionante. É por isso que às vezes a gente vê, olha, a polícia apreendeu não sei quantas máquinas, inclusive isso parou. A polícia apreendeu mais não sei quantas. Agora acabou porque o domínio territorial é tão forte que a polícia mal consegue entrar nas áreas dominadas por bandidos. E os caras que têm a maquininha fazem acordos com os que controlam as regiões inteiras e conseguem faturar com essas maquininhas. Ou seja, quando a gente fala de crime organizado, você tem que estudar, você tem que se preparar, porque o buraco é mais embaixo. E eu afirmo com muita tranquilidade, tem muitos agentes públicos corrompidos que permitem que isso aconteça. E depois, quando o bicho pega, aí tem gente que chega com dinheiro pesado e consegue se dar bem. É incrível. Eu te garanto que você vai acompanhar essa guerra que está se anunciando. Eu falei dessa guerra há mais de uma semana, disse que a guerra da contravenção vai pegar fogo e a guerra só está começando. Veremos mortes, veremos... Tem um homem, inclusive, que está na delegacia. Cadê o Rael Policarpo? Se o Rael Policarpo estiver pronto e estiver me ouvindo, tem um homem que está na delegacia prestando depoimento. Esse homem, inclusive, atenção, esse homem, inclusive, é contraventor, trabalha para a contravenção, se viu num beco sem saída e agora está colocando a boca no trombone e está dando nomes. Ele fala da guerra abertamente e dá nomes dos contraventores mais poderosos do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rael vai conseguir conversar com ele ao vivo. Ô, Razinho, esse homem está prestando depoimento, você já conseguiu falar com ele, ele vai conversar contigo, e se ele conversar contigo, pegue os nomes para a gente entender como é que está essa guerra. Quem está contra quem, como é que está funcionando, o que vai acontecer, e não deixe de perguntar se ele não tem medo de morrer, porque nas declarações que ele deu anteontem, eu vi aqui, segunda-feira, eu vi aqui no nosso programa, ontem teve uma reportagem também falando sobre isso. Esse cara não tem medo de morrer, Razinho? Olha, Tino, eu acho que tem e muito medo de morrer. E até mesmo pelo fato dele estar
botando a cara e falando, é uma forma de tentar fugir ao máximo das ameaças que, segundo ele já vem sofrendo. Vale lembrar que no último sábado, o filho dele foi vítima de um atentado, né? O carro ficou completamente perfurado. O jovem de 22 anos foi levado para um hospital municipal do centro do Rio de Janeiro. Passa bem, né? Não foi nada grave. Nasceu de novo, mas segundo ele, o alvo dos contraventores, que segundo ele são contraventores, né? Dos criminosos, era ele justamente porque essa nova cúpula que está sendo formada, que pretende se formar, querem dominar todo o Rio de Janeiro, inclusive a área em que ele atua ali como contraventor, que segundo ele são 57 pontos do Jogo do Bicho, desde Engenho de Dentro até a Zona Sul, passando pelo centro. Uma área que, como você disse, a gente falou aqui, foi deixada pelo Valdomir Maninho Garcia, o Maninho que morreu, salvo engano, dia 27 de setembro de 2004, viu, Tino? E que agora seria do Bernardo Belo, que está foragido. É uma forma dele se manter na mídia, né, Tino? E claro, se alguma coisa acontecer com ele, já que ele está dando os nomes, pode cair na conta dessas pessoas, né? Então, é até mesmo uma forma de estratégia para se manter vivo diante dessa guerra que acaba fazendo inúmeras vítimas há muito tempo, Tino. E quem são as pessoas que ele dá nome? O Adilcinho, o Rogério de Andrade e também o Vinícius Drummond, que é ligado à cúpula antiga do Jogo do Bicho, Tino. Então, é uma situação muito complicada. Ele falou que gravaria com a gente, que entraria ao vivo no Balanço Geral. Eu conversei com o advogado dele agora há pouco, mas assim que ele chegou aqui, o delegado responsável por essa investigação, eu inclusive não consegui ver qual delegado que é, porque aqui na Delegacia de Homicídios são vários delegados, além do titular, pediu já para ele subir para colher esse depoimento. A gente não sabe para qual investigação é esse depoimento que ele está prestando nesse exato momento, viu, Tino? Ele já foi na 6ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento em relação ao atentado que feriu o filho dele, né? Foi aí que ele jogou tudo no ventilador, foi aí que ele deu todos os nomes e agora ele está sendo ouvido aqui pela DH. Possivelmente, os policiais querem entender algo relacionado à morte do policial, do cabo da Polícia Militar, do Daniel Mendonça, ontem lá em Marechal Hermes. Mas isso aqui também é uma suposição. A gente sabe que o Jogo do Bicho acaba sendo responsável por vários homicídios e ele pode ser uma testemunha. A gente não sabe em qual momento ele se encaixa nesse depoimento que ele está prestando. O advogado dele também não quis falar, a gente respeita, obviamente, e se por acaso a polícia pedisse para a gente não divulgar, nós não divulgaríamos, mas alguma coisa relacionada, algum homicídio envolvendo o Jogo do Bicho, isso com certeza, Tino. Muito obrigado, Razinho. Razinho, esse homem aqui que está aí na delegacia é um homem bomba hoje para a contravenção do Rio de Janeiro. Uma coisa, somos nós recebendo uma denúncia. E a gente fala, olha, receber a denúncia, isso, aquilo, aquilo outro. Outra coisa é o indivíduo que trabalha na contravenção, chegou na delegacia e fala, eu trabalho para a contravenção. Eu sou contraventor, eu presto serviços para eles, para os grandes barões da contravenção. Aí o indivíduo chega e dá um depoimento na delegacia. Olha, dar um depoimento na delegacia é uma coisa, falar com a imprensa é outra. Porque ele vai chegar lá na delegacia, faz parte do inquérito, conversa na delegacia e a gente nunca sabe quais são os rumos, né, que essas informações têm. De verdade, eu estou sendo muito honesto. Agora, quando um homem desse se dispõe a falar com a imprensa, ele leva a conhecimento público a versão dele. E aí eu preciso dizer que toda a história tem 3 lados. Um lado de cada um é verdade. Não estou desconfiando do depoimento de ninguém, não estou desconfiando da entrevista de ninguém. Mas é óbvio, quando o indivíduo fala segundo seus interesses. E sempre vai se resguardar de alguma forma, isso é natural. Mas, de qualquer forma, né, esse homem, ao falar com a imprensa, ao contar tudo que ele sabe, Aninha, tenta recuperar o que ele já falou com a gente e nós exibimos aqui na segunda-feira. Ele falou com o Felipe Figueira, se não me engano. Então, vamos separar esse material, porque foi o material da segunda. Só que a história está crescendo muito, porque já perceberam que essa guerra
vai aumentar, que a chapa vai esquentar. E esse cara está disposto a falar. Se esse cara não falasse, né, nós veríamos a guerra, veríamos muita gente se matando, muita gente morrendo, e muitas mortes nós não entendemos. Né? A gente fala que a polícia tem que investigar, a polícia diz que está investigando e caem no esquecimento. Essa é a verdade. Agora, quando o indivíduo chega e conta, olha, essa morte foi por causa disso, fulano não se entende com Beltrano, fulano quer o lugar do outro, esse aqui vende isso, esse está tentando entrar na área do outro, esse está tentando minar o poder do outro. Quando você dá nome e quando você leva isso a público, é pesado, é grave. Então, vamos ver que horas que o delegado vai liberar esse homem para ver se o Rael Policarpo consegue falar com ele. Não sei se o Razinho está em quadro ainda. Né? Eu tenho que mostrar que o Rael Policarpo está em frente à delegacia. Eu espero que o Rael Policarpo consiga falar com esse homem. Razinho está lá, ó. Mostra aqui o Rael Policarpo. Está aqui, ó. O Razinho está aqui. Então, eu espero que o Rael Policarpo está aqui, ó, em frente à delegacia de homicídios. Eu espero que o Rael Policarpo consiga ouvir esse homem. É para botar gasolina na fogueira desse homem. Esse homem tá que tá, hein?